e eu que gosto de sofrer. Mas fica quieto. Agora vai gravar. Quem lê a questão? Lê? Eu posso ler. Tá. O que significa ser um poeta experimental nos dias de hoje? Eu não sei o que significa ser poeta experimental nos dias de hoje. E talvez eu nunca tivesse sabido o que a expressão poesia experimental significasse, caso essa expressão não viesse associada a um programa vanguardista. Acredito que, de alguma forma, a experimentação está no cerne de qualquer gesto criativo. Acredito na ideia de que, para inserir algo novo no mundo, temos de experimentar, seja fazendo uso de palavras apenas, seja associando palavras e outras mídias. Mas voltando à expressão, ou a essa ideia de poeta experimental, que carrega em si um traço distintivo, quer dizer, voltando a essa ideia de que poeta experimental exerce seus ofícios por meio de uma série de particularidades que o distingue de poetas que não se autoqualificam como poetas experimentais, acho que vale a pena retomar a questão das vanguardas. As vanguardas têm essa peculiaridade, né? Elas dizem ao que vieram, estabelecem suas diretrizes de atuação e opções de estilo. Elas se auto-justificam por meio de manifestos e textos programáticos. Para responder a essa questão, então, eu acho que teríamos de entender o papel das vanguardas nos dias de hoje, o que elas deixaram como legado, né? De que maneira transformaram a nossa percepção das artes e da escrita poética, especificamente. Seria um longo caminho de reflexão e o tempo de que disponho aqui não me parece o suficiente para isso. No caso da minha produção poética, eu noto, talvez apenas agora, diante dessa pergunta, que talvez eu pudesse me definir como uma poeta experimental, embora eu nunca tenha feito isso. O primeiro livro que publiquei, Polifemo, em 2014, é composto por um longo poema do Antônio Vicente Serafim Pietroforte, ao qual respondi numa forma de diálogo interartes com colagens. Em seguida veio Gama Cromática. Indo da janela e você vai me acompanhando até a sala, o que você acha? Pode ser bom. Avisa, aí eu começo a ler, eu vou caminhando pra lá e você vem junto. Uhum. Esses... Pode. O primeiro livro que publiquei, Polifemo, em 2014, é composto por um longo poema de Antônio Serafim Pietroforte, ao qual respondi numa forma de diálogo interartes com colagens. Em seguida veio Gama Cromática, de 2015. Também fruto de um diálogo. Na altura,
eu e o poeta Cláudio Daniel estreitamos trocas de poemas e conversas afins, e ele me enviava com bastante frequência aquilo que estava escrevendo. Me perdi. Peraí. Achei. Bom, conforme eu ia lendo todo aquele material que o Cláudio me enviava, pensei que eu podia responder a isso por meio de um discurso crítico, ou experimentar uma forma alternativa de resposta. Por assim dizer, agregar ao meu gesto criativo ao dele. E assim surgiu esse livro com a chancela da editora Córrego. Ele mesmo, um objeto todo experimentado. São 7 poemas compostos por versos que fui colher na poesia de Cláudio e arranjados de um modo que cada poema remetesse a uma cor. Uma colagem. O processo de feitura do livro foi também experimental. Mandei confeccionar carimbos com os poemas que eram, por sua vez, carimbados sobre as páginas soltas. Cada uma com uma cor correspondente ao poema. Depois, em Lisboa, em 2021, o Xanguito e o Nuno Moura, editora Poesia Incompleta e editora Douda Correria, fizeram uma bonita edição conjunta de um longo poema meu intitulado WhatsApp para Beats. Esse livro foi todo escrito em linguagem de internet e tem na capa uma imagem em que colo o meu rosto em diversos corpos que participam de uma cena de orgia. Acho que posso dizer que experimentei usar a linguagem de internet, abreviações, gírias e tal, com o objetivo de testar o funcionamento dessa linguagem num texto que se pretendia poético. Para além disso, me interessa sobremaneira essa ideia de que o idioma, assim como as delimitações de gênero, não são estáticos, estão em constante metamorfose. A linguagem é algo vivo. Questão número 2. Do ponto de vista da crítica e também da recepção, ainda há uma compreensão limitada sobre a prática poética de linha experimenta visual. Se sim, poderia apontar algumas causas ou hipóteses? Gente, eu preciso que vocês façam silêncio. Deixa eu pegar meu cigarro. Eu acho que a crítica chega sempre depois. Eu acho que a crítica deriva da produção criativa. E por vezes, sim, acredito que ela tenha uma compreensão limitada. Seja da poética experimental, seja de outras poéticas que fogem do escopo de certas receitas. Também eu exerço a escrita crítica. Aliás, muito antes de me dedicar à criação poética ou visual. E penso
que a melhor forma de fazer isso é se lançar ao desafio de criar um discurso que esteja à altura do discurso produzido pelos poetas e artistas de modo geral. Dessa perspectiva, a crítica também seria uma prática experimental, e no entanto é muito raro isso acontecer. Dado o caráter intersemiótico da poesia experimental, acredita que ainda assim é possível delimitar uma fronteira da poesia experimental em relação a outras artes? Essa relação das fronteiras me interessa particularmente. Acho que tive uma formação suficientemente errante, por assim dizer, que me permitiu transitar de um lado a outro e fazer relações nem sempre óbvias ou pré-determinadas. Sempre gostei de desenhar, sempre gostei muito do cinema e fazia parte de um grupo de teatro na escola, durante toda a minha adolescência. Minha primeira faculdade foi Artes Cênicas, que não cheguei a concluir. Em seguida, me matriculei no curso de Artes Visuais da Universidade de Belas Artes, em São Paulo, que tampouco concluí. Nessa época, havia muita pressão da família para que eu tivesse uma competência profissional. Então, acabei por fazer graduação em Letras e em Filosofia, já com o objetivo de seguir carreira universitária e, assim, contentar gregos e troianos, sem ao mesmo tempo morrer de fome. Mas digo tudo isso, pois nesse meu percurso, ainda que muito vinculado à universidade, onde a tendência é que os saberes estejam dispostos de forma bastante segmentada, eu sempre misturei um pouco as diferentes áreas do saber. Me lembro, por exemplo, de quando li pela primeira vez o Leibniz, filósofo, e tive a certeza de que estava diante de um texto de literatura fantástica. Eu acho, então, respondendo parcialmente essa última pergunta, que eu gosto de pensar no limiar das fronteiras. Acabei fazendo dessa forma. Tem sido esse o meu percurso. E acredito que seja essa a minha ideia de experimentação. Não tão distante assim do modo como começamos a reorganizar os saberes depois das vanguardas e da revolução digital.